Em um futuro próximo, o nível do mar aumenta devido à rápida mudança climática e a humanidade decide se mudar para o espaço. Eles constroem abrigos entre os planos orbitais da Terra e da Lua e passam décadas transportando a maioria dos cidadãos para lá. Depois que a humanidade se estabeleceu, os abrigos 8, 12 e 13 se declaram o Adrian República e eles começam a atacar os outros abrigos, dando início a décadas de guerra com a força aliada. Agora os humanos que ficaram na Terra têm que viver construindo munições e peças para os robôs usados nesta guerra. O melhor soldado do exército é o lendário Capitão Ung-Yi, que está atualmente em uma cidade abandonada e acordando de uma explosão. Há robôs vindo atrás dela e ela se defende imediatamente com tiros precisos e uso criativo do gancho que vem com sua arma. Os robôs humanoides são fáceis para ela derrotar, mas logo surge um novo modelo mais robusto de 4 patas, que será mais difícil de lutar sozinho. Ung-Yi escolhe esconderijos estratégicos e surpreende o robô com um tiro que o incendeia, mas o robô tem seu próprio conjunto de extintores e logo está pronto para partir novamente. Usando o gancho, Ung-Yi empilha um monte de vigas de metal e as joga em cima do robô quando ele se aproxima, prendendo-o efetivamente. Então ela se esconde atrás de um carro para fazer sua última tentativa, apenas para se distrair com uma bonequinha pendurada no retrovisor do carro. Essa distração permite que o robô atire nela primeiro, e Ung-Yi é empurrado para trás, mas quando ela olha para sua mão quebrada, ela descobre que é um androide e não sabia disso. De repente, um alarme toca e a cidade desaparece. Acontece que esta não é a verdadeira Ung-Yi, ela realmente morreu em combate há alguns anos. Agora, um grupo de cientistas está usando uma cópia de seu cérebro para tentar criar o soldado androide perfeito que pode ser multiplicado e enviado para a guerra. Não houve muito progresso porque durante as simulações, que recriam a última batalha de Ung-Yi, ela sempre perde no mesmo ponto e eles não sabem por quê. A chefe da equipe é a própria filha de Ung-Yi, Seo-Hyun, que tem que ver o rosto de sua mãe morrer continuamente. Há também Seng-Hun, o diretor do projeto, que decide fazer uma apresentação especial para os superiores do exército para promover seu androide, que eles chamam de Ung-Yi. A apresentação de Seng-Hun inclui um jantar sofisticado e um resumo da história por trás da guerra, mas os soldados estão entediados com isso e querem que ele avance rapidamente no que eles já sabem. O vídeo explica como eles estão mapeando o córtex neural de Ung-Yi e convertendo-o em dados para desenvolver o comando de combate mais avançado AI de todos os tempos. Então Seo-Hyun demonstra como as simulações têm registrado padrões comportamentais. No entanto, os soldados percebem que o androide ainda não escapou da simulação, e o ponto principal é que, se Ung-Yi não tivesse perdido aquela batalha, eles já teriam vencido a guerra. Até que a equipe resolva o erro final de Ung-Yi, o governo não estará interessado em financiar este projeto. Após o término da apresentação, Seo-Hyun e Seng-Hun têm uma reunião privada. Seng-Hun lembra a Seo-Hyun que ela tem todo o seu apoio e que o presidente espera grandes coisas dela. Ele começou a trabalhar para o presidente há 10 anos, mas sabe que Seo-Hyun foi acolhida quando era apenas uma garotinha que perdeu a mãe, então é importante para Seng-Hun ter um bom relacionamento de trabalho com ela. Posteriormente, Seo-Hyun trabalha com o novato Jae-kyung para ver qual é o problema com seu modelo mais recente. Os restos restantes de Ung-Yi são despertados e, como o cérebro ainda pensa como humano, a falsa Ung-Yi enlouquece ao se ver como um robô e começa a agonizar de dor. Seo-Hyun desliga imediatamente os sensores de dor, permitindo que Ung-Yi vá para a fúria, e ela exige saber o que eles fizeram com ela. Parece que esta cópia do cérebro está muito danificada para continuar trabalhando nela, então Seo-Hyun ordena sua destruição. Agora que terminaram o dia, Jae-kyung aproveita para expressar como está animado para trabalhar aqui porque sempre foi um grande fã de Ung-Yi, chamando-a de heroína. Seo-Hyun explica que Ung-Yi nunca quis ser uma heroína, ela só entrou na guerra como mercenária para pagar os tratamentos de Seo-Hyun porque quando ela era criança encontraram um tumor em seus pulmões. Ela chorava toda vez que sua mãe ia para a batalha, e o dia de sua cirurgia também foi o dia em que sua mãe morreu. Às vezes, Seo-Hyun se pergunta se sua mãe se arrepende de ter feito tal sacrifício e se ressente dela por isso, fazendo Jae-kyung apontar que ela poderia simplesmente perguntar ao androide, já que ela compartilha as memórias reais de Ung-Yi. Seo-Hyun diz que vai considerar isso, mas parece que ela está com medo de tentar. Então Seo-Hyun sai para passar o dia e pega o trem local, onde vê uma mãe interagindo com seu filho. Isso a faz lembrar do último dia em que viu sua própria mãe. Seo-Hyun estava se preparando para a cirurgia e Ung-Yi parou para desejar-lhe boa sorte antes de partir para a batalha. Ung-Yi havia prometido que voltaria e abraçou Seo-Hyun com força, dando-lhe uma boa massagem na bochecha.
Quando o trem chega ao seu destino, Seo Hyun vai fazer seu teste anual de ética que todos devem fazer para provar que não são androides, que consiste em questões relacionadas a sentimentos e moral. Depois, ela vai ao médico, que tristemente confirma que o tumor voltou aos pulmões e ela só tem 3 meses. Isso significa que a cirurgia que ela fez quando criança e o sacrifício de sua mãe foram em vão. O médico aponta que o melhor a fazer seria copiar o cérebro dela imediatamente e transferi-lo para um corpo protético, já que as leis protegem as pessoas que fazem isso hoje em dia. No entanto, eles só protegem as pessoas que fazem isso com o tipo A, que é incrivelmente caro. Há também o tipo B, que é mais barato, mas perde direitos como casamento, liberdade de movimento e adoção, e o governo exige que ela permita que eles acessem seus dados cerebrais. Ou ela poderia escolher o tipo C, que não trata as pessoas como humanos. Ele abre mão da propriedade dos dados do cérebro, permitindo que empresas certificadas os possuam. Isso significa que eles farão milhares de clones e a pessoa que usar essa opção não será mais o indivíduo, mas pelo menos a prótese é gratuita. Tipo C é o que Yoon-gi escolheu para conseguir o dinheiro da cirurgia para sua filha. Seo Hyun promete que vai pensar e deixa o médico recarregar as energias, porque ele também é um androide. Quando Seo Hyun sai do prédio, ela se lembra do dia em que os superiores da empresa a procuraram. Casa e pediu à sua avó para assinar o acordo que lhes permitiria usar o cérebro de Yoon-gi em androides, em troca eles pagariam pela educação de Seo Hyun. Eles também presentearam Seo Hyun com uma figura de ação de Yoon-gi, prometendo que sua mãe seria uma heroína para sempre, mas até hoje Seo Hyun ainda não tem certeza de que foi a melhor decisão. Seo Hyun termina o dia visitando o corpo em coma de sua mãe, que é mantido em uma câmara especial para que o cérebro não apodreça. No dia seguinte, a equipe de Seo Hyun faz uma nova cópia do cérebro e se prepara para testá-la em uma nova simulação. Mas primeiro Sang-hoon quer fazer algo diferente para tentar obter um novo resultado, e ele ordena que a equipe atire na perna do androide antes de começar. Quando Yoon-gi acorda na simulação, ela sente muita dor por causa do ferimento na perna e dói em Seo Hyun ver como sua mãe sofre. Yoon-gi tenta lutar contra a dor, mas ela é facilmente dominada e sua vontade de lutar começa a diminuir. No entanto, quando o inimigo está prestes a matá-la, uma nova área em seu cérebro se acende e Yoon-gi se levanta para continuar lutando, conseguindo derrotar o robô apenas com os punhos antes de levar um tiro de outro inimigo. É uma pena que eles já tenham perdido esse novo cérebro, mas Sang-hoon está animado com esse desenvolvimento e está pronto para mostrá-lo aos superiores. No dia seguinte, toda a equipe sai dos laboratórios e segue para a sede da empresa, mas o presidente não está disponível. Em vez disso, eles são recebidos pelo novo chefe do Departamento de Desenvolvimento de Produto, que continua rindo de Sang-hoon e não o levando a sério. Sang-hoon fica confuso com a necessidade de um departamento de desenvolvimento de produtos porque nunca teve um antes, já que a empresa produz apenas armas, e ele se preocupa com a possibilidade de o desenvolvimento de armas ser reduzido, mas suas preocupações não são ouvidas e a equipe está enviado sem respostas. Na viagem de volta aos laboratórios, Sang-hoon continua insultando um novo funcionário e jura que manterá vivo o sonho do presidente. Alguns dias depois, a equipe está olhando para as novas peças que poderiam usar para o próximo teste de Android quando são informados de que o presidente veio vê-los. No caminho para a reunião, Sang-hoon pergunta se Seo Hyun está fazendo seu teste de ética porque é importante para eles ter certeza de que ela está bem mentalmente enquanto lida com sua própria mãe como um experimento. Assim que a dupla entra no escritório, Sang-hoon congela, revelando que na verdade é um androide que o presidente construiu replicando seu próprio cérebro, mas Sang-hoon não tem ideia. O presidente veio trazer notícias muito importantes. A Allied Force e a Adrian Republic estão assinando um tratado, significando que a guerra acabou e as armas não serão mais necessárias. Ele não considera a pesquisa que eles fizeram sobre Yoon-gi inútil, porque os ensinou muito sobre o desenvolvimento de boas IAs e eles podem usá-la agora para fazer androides de limpeza e trabalhadores de serviço. O presidente confessa que seu plano original era transferir seu cérebro real para Sang-hoon para alcançar a imortalidade, mas no final, ele a copiou porque não ousou viver dentro de uma máquina, que nunca pararia de parecer falsa. Seo Hyun não se importa com o quão falso pode ser. Ela quer continuar com o projeto de sua mãe, mas o presidente recusa seu pedido. Algumas horas depois, a equipe volta ao trabalho, já que o projeto deve ser devidamente encerrado antes de mudar de objetivo. Yoon-gi continua morrendo no mesmo local e Sang-hoon fica furioso porque eles não conseguem ativar aquela nova área do cérebro novamente para isolá-la, então ele acha que é hora de algumas ideias extremas. Sang-hoon faz a equipe ativar o androide e cortar seu braço, então Seo Hyun tem que vê-la sofrer enquanto a área de dor de seu cérebro atinge níveis excruciantes.
A nova área do cérebro ainda não acende, e um desesperado Seng-Hun tenta atirar nas pernas do androide ao lado do ferimento do outro dia. Seo-Hyun finalmente se encaixa e desliga o sistema para parar o sofrimento de Eun-gi, fazendo com que Seng-Hun enfurecido a ameace com sua arma. Isso não é suficiente para assustar Seo-Hyun e ela se mantém firme, mas antes que Seng-Hun vá longe demais, outro funcionário chega para informá-lo que o presidente quer vê-lo. Seng-Hun sai sem dizer uma palavra e Seo-Hyun agradece a sua equipe por todo o trabalho. É hora de encerrar o projeto, mas ela pede que reúnam todos os dados coletados e enviem para ela. Algum tempo depois, Seo-Hyun ignora a dor que está sentindo nos pulmões e se concentra em olhar os dados. Para sua surpresa, alguém exportou o cérebro de sua mãe uma última vez sem que ela soubesse. Seo-Hyun vai investigar e quando ela passa pelo quarto de Jae-kyung, ela ouve alguns barulhos maldosos e entra. O que ela encontra lá é bastante perturbador. Jae-kyung estava brincando com um novo androide projetado para fazer ações sujas, mas ainda usando o rosto de Eun-gi. Depois de cobrir o androide com um cobertor, um furioso Seo-Hyun empurra Jae-kyung contra as prateleiras e o insulta por ser um pervertido, mas Jae-kyung explica que ele estava apenas cumprindo ordens. Acontece que fazer IAs domésticas inclui criar companheiros capazes de intimidade e, como Eun-gi era tão popular, as pessoas pagariam muito dinheiro para tê-la como namorada. Afinal, a persona de Eun-gi é do tipo C, o que significa que ela pode ser usada por qualquer pessoa. Devastada com a notícia, Seo-Hyun sai da sala em lágrimas, percebendo como ela deveria ter previsto isso quando eles a presentearam com uma figura de ação de sua própria mãe morta. Um momento depois, Seo-Hyun está de volta ao laboratório para passar um tempo com o androide antes que o projeto seja encerrado. Seng-Hun já está lá, sofrendo de depressão porque acha que perdeu a confiança do presidente e por isso o projeto foi cancelado. Seo-Hyun o ignora e entra na câmara do androide, acordando-a após desligar os sensores de dor. Uma vez que ela tem a atenção de Eun-gi, Seo-Hyun diz a ela que a resgataram do inimigo e que ela está muito ferida, então ela a ajudará a morrer em paz. Quando Seo-Hyun está prestes a desligá-la, a área do cérebro que eles estavam procurando finalmente acende novamente quando Eun-gi pergunta se sua filha sobreviveu à cirurgia. Seo-Hyun começa a chorar ao perceber que ambas as vezes essa área do cérebro reagiu porque Eun-gi acreditava que ela morreria sem saber sobre sua filha, e ela diz que a cirurgia foi um sucesso para que ela possa seguir em frente em paz. Eun-gi fica aliviada ao ouvir isso e admite que está se sentindo culpada porque durante a batalha, ela perdeu a bonequinha que sua filha lhe deu de presente antes de sair para a cirurgia, que deveria ser um amuleto de boa sorte. Por isso ela sempre perde no mesmo ponto, o que a distrai é ver a bonequinha no carro e ser assombrada pela culpa. Não podendo mais ouvir isso, Seo-Hyun a desliga e tem um colapso total, gritando com sua própria culpa. Uma vez que está fora de seu peito, ela percebe que há uma última coisa que ela pode fazer. No dia seguinte, Seo-Hyun pede para fazer uma última simulação antes de encerrar as coisas. Ela diz aos outros membros da equipe que preparará as coisas sozinha e, assim que eles forem embora, Seo-Hyun exclui a parte não identificada do cérebro de Eun-gi. Então ela começa a sussurrar em seu ouvido, explicando todas as coisas desagradáveis que acontecerão com ela após o término da última simulação se eles não fizerem alguma coisa. Quando a simulação final começa, Eun-gi segue as táticas de batalha usuais e morre no mesmo local de sempre. Jae-kyung detecta algumas leituras estranhas indicando que a resposta do cérebro foi mais fraca, mas Seng-Hun não se importa porque o projeto acabou de qualquer maneira. Os outros funcionários levam o androide embora e Seng-Hun começa a se dirigir para seu quarto quando de repente percebe que também viu algo estranho. Ele corre de volta para o laboratório e pede que a simulação seja repetida em câmera lenta, o que permite que ele confirme que Eun-gi não foi realmente baleado. Ela apenas fingiu que sim e caiu no lugar de sempre. Seng-Hun imediatamente ativa o alarme e Eun-gi reage nocauteando os funcionários que a estavam levando embora. Enquanto todos se preparam para medidas de emergência, Seo-Hyun corre de volta ao laboratório e exclui todos os dados originais do projeto. Eun-gi procura uma maneira de escapar e se depara com uma sala cheia de dezenas de robôs que se parecem com ela. Antes que ela possa aceitar isso, o exército de robôs de segurança de Seng-Hun a encontra, iniciando uma luta feroz. Eun-gi é uma lutadora lendária por um motivo e ela derrota todos eles facilmente. Mesmo quando um robô a empurra contra uma máquina de manutenção, ela aproveita para virá-la contra seu atacante. De repente, um dos robôs se aproveita de seu ponto cego e a chuta por trás antes de empurrá-la contra a parede para matá-la.
Naquele momento, Seo-hyun finalmente aparece e desativa o robô bem na hora. Então ela diz a Eun-gi que eles estão nisso juntos, e Eun-gi confia nela porque é a voz de seus sonhos. Minutos depois, uma nova onda de robôs de segurança chega ao hangar e permite que um outro androide leve Seo-hyun embora antes de atirar em Eun-gi. No entanto, quando eles verificam o corpo, descobrem que o corpo de Eun-gi está vazio. A verificação das câmeras de segurança revela que Seo-hyun pegou a cópia do cérebro do corpo normal e a transferiu para um androide de segurança para escapar despercebido, deixando o corpo com o rosto da mãe para trás para enganar a segurança. Seo-hyun arrasta Eun-gi para dentro do trem, apenas para descobrir que não está tão vazio quanto ela pensava. Sang-hun está lá esperando por eles. Enquanto o trem decola, Sang-hun acusa Seo-hyun de ser ingrata por tudo que o presidente fez por ela e diz a Eun-gi para se afastar de sua filha. Ouvir que esta é sua garotinha choca Eun-gi, mas Seo-hyun interrompe para explicar que apagou todos os dados sobre si mesma de sua memória para que ela possa ter um novo começo sem mais sacrifícios. Como vingança por arruinar o projeto, Sang-hun atira em Seo-hyun no ombro, levando Eun-gi a atacá-lo em troca e atirar nele com sua própria arma. Sang-hun rapidamente se levanta para continuar lutando, mas congela ao ver seu reflexo na janela. O dano do tiro revelou sua identidade como um androide. Seo-hyun o chama de brinquedinho do presidente, e isso deixa Sang-hun louco. Agora ele pode ativar as habilidades de seu corpo androide e Sang-hun ataca Eun-gi, iniciando a luta que joga seus corpos por toda a cabine e faz o trem tremer nos trilhos. Depois de trocar alguns golpes, Sang-hun consegue empurrar Eun-gi pela janela, mas ela o solta de propósito para rastejar ao redor do trem e entrar novamente por uma janela diferente. Nesse momento, mais robôs de segurança chegam em um trem paralelo e unem os dois vagões. Eles vêm atrás de Eun-gi pulando pelas janelas também, mas Eun-gi não tem problemas para derrotá-los com golpes precisos. Sang-hun aproveita essa distração para pegá-la com um gancho, e quando Seo-hyun vê sua mãe em apuros, ela tenta impedir que o robô a ataque. O robô simplesmente empurra Seo-hyun para longe, mas ver sua filha em perigo inspira Eun-gi a se tornar mais agressivo. Ela destrói todos os robôs restantes e chuta Sang-hun para fora do trem, mas ele consegue voltar para dentro segurando o gancho. Quando Sang-hun e Eun-gi começam a lutar novamente, o trem chega à cidade e o tremor de dois vagões presos torna-se demais para os trilhos suportarem. Seo-hyun consegue colocar as mãos em uma das armas que os robôs derrubaram e atira um gancho para Eun-gi agarrar. Assim ela ajuda sua mãe a voltar para a primeira carroça com segurança e eles deixam a segunda carroça cair com Sang-hun dentro. O trem finalmente para de funcionar quando chega à área montanhosa. Eun-gi quer cuidar do ferimento de bala de Seo-hyun, mas eles podem ouvir a polícia se aproximando, então Seo-hyun explica que não tem muito tempo de qualquer maneira. Ela quer que Eun-gi fuja e comece uma nova vida onde ela possa finalmente se preocupar consigo mesma em vez de sua filha. Depois de alguma hesitação, Eun-gi aceita este plano, mas primeiro ela se despede abraçando Seo-hyun e dando-lhe uma massagem de sorte na bochecha como quando ela era criança. Quando Eun-gi sai do trem, Seo-hyun deseja boa sorte a ela e morre sozinha, mas sentindo que alcançou o encerramento. Jun-yi corre pelas montanhas, longe de qualquer humano que queira usá-la novamente para desfrutar de sua liberdade recém-descoberta.